nesta noite. Amém? Mais uma vez é um motivo de muita alegria estar aqui com essa família abençoada, essa família maravilhosa, né? Hoje, culto da família, para a honra e a glória de Deus. Então, essa é a nossa segunda família, né? E eu me sinto muito feliz cada vez que eu venho aqui à Igreja Evangélica de Cristo. Passei muitos anos sem vir aqui, estive aqui no culto de missões e hoje nós estamos retornando mais uma vez para a honra e a glória de Deus. Amém? Eu quero parabenizar de antemão a dirigente do culto desta noite, a irmã Tiara. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu convido a igreja a se prostrar de pé neste momento. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo o apóstolo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 ao 24 e depois nós vamos ler do verso 35 até o verso de número 43. Evangelho segundo o apóstolo Marcos, capítulo 5, 21 ao 24, 35, 43. Todos encontraram? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha família está morta, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Eu gostaria que a igreja repetisse o verso de número 24 comigo, que diz assim: Jesus foi com ele. Agora vamos pular para o verso de número 35 até o verso de número 43. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Mas Jesus ordenou que lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa a tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos absorver, entender e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus amados irmãos, nós vamos usar como tema desta mensagem a busca incessante de um pai pela cura de sua filha. Hoje, como sabemos, é o culto da família. E a família é o suporte, é o pilar, é o esteio principal da sociedade. Tudo provém, tudo depende da família. E abaixo de Deus, para nós, é a coisa mais importante
e sagrada para nós. Então, na família, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que entender que a nossa família é prioridade, portanto, é importante que a gente tenha essa concepção de que a família, ela depende de nós, ou seja, do provedor que é o pai, a ajudadora que é a mãe e também os filhos que têm que honrar, obedecer e ajudar seus pais. Gênesis capítulo 2 e o verso de número 23 e 24 diz assim: e disse o homem, esta afinal é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o que? Uma só. Aí a gente vê o princípio, o início da família. Ou seja, uma narrativa ali de Gênesis diz que Deus fez cair sobre o homem um sono profundo, tirou parte de sua costela e fez uma mulher, uma ajudadora para o homem. Aí a gente tem como sendo ali o primeiro casamento, e um casamento realizado pela própria Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a gente ver o quanto é importante a família. E também nós temos aqui a primeira profecia humana, ou seja, o homem, Adão, disse, esta é o que? Agora ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, portanto, deixará o que? O homem, os seus pais, deixará sua casa, se juntará à sua mulher e ambos formarão o que? Uma nova família. Então é importante entender, meus amados, que quando se fala em deixar a casa dos pais e constituir uma nova família, isso não quer dizer que a gente tenha que abandonar os nossos pais, porque muitas vezes acontece que quando se sai de casa, se constitui uma nova família, aí muitas vezes esquece dos pais, da outra família, família biológica, consanguínea, e aí o que é que acontece? Muitas vezes o marido faz tudo aquilo que a esposa quer, e ela também faz tudo que o esposo quer, e os pais vão ficando de lado e abandonados. Então, é importante a gente entender o conceito de família. É importante a gente ter a nossa visão voltada que a família, ela é importante e que a gente tem que o quê? Cuidar bem da nossa família. Porque a nossa família, ela foi dada por Deus. E a nossa família, ela é abençoada. E nesta noite, quem pode dizer, a minha família é uma família abençoada, amém? Repitam comigo, a minha família é uma família abençoada. E a gente tem que fazer da nossa casa um lar. Mas pastor, o que é o lar? O lar é aquele lugar onde você chega depois de um dia de trabalho e ali você é recebido de forma prazerosa, aonde você tem conforto, aonde você tem uma palavra amigável, que se pergunta, meu filho, como foi o seu dia de trabalho? E também a esposa, muitas vezes a esposa também ela trabalha, e quando chega em casa o esposo diz, como foi o seu dia de trabalho? Quer dizer, ambos mutuamente, um ajudando ao outro, e assim que tem que ser a família, unida ao companheirismo, cuidar bem um do outro, e não um torcer para o insucesso do outro, porque muitas vezes isso acontece dentro da família, um torce para o insucesso do outro, e o que é que acontece? Acaba o respeito, né? E aí este lar deixa de ser um lar e passa apenas a ser uma casa, e muitas vezes o marido ele não tem pressa de chegar em casa, porque ali para ele como se fosse um lugar patológico, cheio de doença, mas a gente não pode viver dessa maneira, a gente tem que reverter essa situação, porque a nossa família é uma família cristã e a gente tem que dar exemplo para a sociedade que a nossa família é uma família abençoada, que a nossa família é uma família que foi dada por Deus
na qual nós temos que cuidar dela, na qual nós temos que colocar no altar, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que orar. O marido orar pela esposa, a esposa orar pelo marido, orar pelos filhos, os filhos orar pelos seus pais, para que essa família ela esteja no altar do Senhor, para que você possa buscar, para que você possa entender o que é a verdadeira família, a família cristã. Amém? Meus amados, na nossa sociedade há muitas instituições, e aqui eu vou citar na ordem temática as 3 grandes e principais instituições, e vocês vão ver como está essa ordem temática. Primeiro, a família. Segundo, a igreja. Terceiro, a escola. Vejam a importância da família na sociedade. A família está aqui em primeiro lugar. E a igreja está, é o que? A nossa segunda família. Amém? A nossa segunda família é a família espiritual, onde a gente sai da nossa casa e a gente vem o quê? Com o intuito de buscar, adorar e colocar a nossa família onde? No altar do Senhor. Amém? Orar por ela, cuidar bem da família, em todos os sentidos. Porque muitas vezes o provedor, que é o homem, ele pode pensar que para ele é só a parte financeira de manter, de prover. Não, tem que ter o companheirismo, né? Tem que ter aquela palavra amigável, tem que chegar junto, se aconchegar, porque isso é importante, meus amados, porque um casal, quando não é amigo, as coisas se encaminham para outro lado. Então a gente tem que cuidar bem da nossa família, a gente tem que ter essa concepção, porque o conceito de instituição é que é um relacionamento de pessoas onde há regras, ensinamento e imposição. Ou seja, se não houver isso, se não tiver ensinamento dentro do seu lar, se não tiver regra, se não tiver imposição, sabe o que é que vai acontecer? O esposo vai fazer o que quer, a esposa vai fazer o que quer, e aí os filhos vão fazer também o que querem, e aí vai se enveredar por outro caminho, e aí essa família, o que é que pode acontecer? Essa família, ela pode haver uma ruptura, haver uma separação, por conta do provedor ele não cuidar bem da família, por conta dele estar mais preocupado com o seu trabalho, estar mais preocupado com os amigos, e muitas vezes também a ajudadora, a esposa também, ela pode muitas vezes estar focada só nas amigas, esquecer dos alfazeres de casa, e os filhos também não honrar seus pais. E quando o pai chegar, meu filho vai ali na padaria, não posso. Não posso porque eu estou aqui ocupado, eu estou no celular, no computador. Não, tem que haver essa concepção de união dentro da família, meus amados. A gente tem que colocar a nossa família no altar, a gente tem que buscar Deus de forma inteligente para que nossa família ela não venha a sofrer, para que nossa família ela possa estar unida, para que nossa família ela possa ser abençoada, para quando você sair de casa para o seu trabalho, sua esposa vai dizer, vai meu filho, tenha um bom dia de trabalho, que Deus lhe abençoe, e regresse logo para o nosso lar, para a nossa casa. E aí o esposo diz, sim minha esposa, eu vou e eu retorno. O esposo ele vai prover, e a esposa ela vai ficar em casa na função de ajudadora. Mas a gente sabe que na sociedade hoje também muitas mulheres, esposas, elas trabalham, ajudam seus maridos, e isso é uma coisa normal, meus amados irmãos, e não importa se um tenha um cargo maior do que o outro, ou tenha um valor mais elevado do que o outro, não, isso não importa. O importante é você cuidar bem da sua família. O importante é você inverter na sua família. Amém? E quando a gente não cuida bem da nossa família, quando a gente não se preocupa, quando a gente não coloca a nossa família no altar, sabe o que é que acontece? Fica um vazio enorme dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, e esse vazio ele só pode ser preenchido pela presença de Deus na nossa vida. Eu digo um vazio do tamanho de Deus, porque só pode ser preenchido por Deus. Amém?
E aqui, meus amados, eu vou citar uma ilustração para a gente entender o que é um vazio dentro de casa, um vazio dentro de uma família. Um homem, chefe de família, o provedor, e aí ele cheio de queixumes e mais queixumes, e esses queixumes chegou ao ouvido do pastor. O pastor foi até a casa dele visitar, disse: meu irmão, o que é que está havendo? E ele disse: olha, pastor, olha, não dá nada certo, eu não consigo um trabalho para manter o sustento da família. Aí ele disse: não, meu irmão, está acontecendo tudo isso? Mas você tem que se levantar cedo para sair, para procurar. Sabe quem foi que respondeu? A esposa lá da cozinha. Disse: olha, pastor, ele se acorda entre 10 e 11 horas. Aí ele disse: olha, pastor, o senhor pode ver, vem aqui. Abriu a geladeira, só tem água, e é água da Compesa. O armário, olha, o armário está vazio ali, não tem nada. Está faltando tudo, porque há um vazio enorme ali dentro, não só na parte material, como também na parte espiritual. Amém, igreja? E aí o pastor, quando entrou, ele observou que na estante tinha uma Bíblia e ela estava muito empoeirada. Aí o pastor disse: meu irmão, pegue ali a Bíblia, por favor, a gente vai ler aqui uma passagem, vai orar pela família e Deus vai dar providência. Aí ele foi lá, pegou a Bíblia, o pastor ali abriu a Bíblia e pediu para que a família, né, no caso o pai, a mãe, os filhinhos que estavam ali, disse: feche seus olhos por um instante. Aí o pastor, assim, rapidamente abriu a Bíblia, aí disse: podem abrir os olhos. Aí recitou um versículo, orou, deu ali uma palavra de conforto e disse: olha, meu irmão, você agora vai procurar se levantar mais cedo, vai colocar a sua família no altar, vai se ajoelhar, vai buscar Deus, e esse quadro ele vai ser revertido. Amém? Esse vazio aí ele vai ser preenchido. Aí ele disse: está certo, pastor, tudo bem. Aí o pastor seguiu, mas, meus amados, os queixumes continuaram. E depois de uma semana, o pastor retornou até a casa desse chefe de família. E quando o pastor adentrou a casa, ele viu que a Bíblia que ele colocou, o pastor muito perfeccionista, ela estava na mesma posição. Na mesma posição que o pastor colocou. O pastor perguntou: meu irmão, você tem lido? Você sabe de qual o versículo que eu deixei a semana passada para você? Você pode recitar para mim? Ele disse: olha, pastor, eu esqueci. Vejam que a Bíblia estava na mesma posição. Eu esqueci. Aí o pastor perguntou: e aí a situação continua? A esposa lá de novo, não, o pastor ele continua acordando 10, 11 horas. Continua do mesmo jeito. O pastor disse: misericórdia. Aí disse: vá lá, traga a Bíblia para a gente. Aí o pastor entregou a Bíblia a ele e disse: olha, abra a Bíblia na passagem que eu recitei para você a semana passada, que você não decorou, certamente você não leu, e leia em voz alta para a gente ouvir. Isso está certo, pastor. Aí ele foi, pegou a Bíblia, abriu, aí Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 6 e o verso de número 33. E quando ele abriu, a surpresa. Sabe o que tinha lá dentro da Bíblia? Uma cédula de R$200, que hoje o pessoal chama de Guará, né? O Lobo Guará. Estava lá dentro da Bíblia. E ele tamanho foi a surpresa. Aí o pastor disse: leia. Ele: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A parte material, ou seja,
ali estava a solução, mas o vazio continuava, porque aquele homem não era prudente, aquele homem não se incomodava, aquele homem não cuidava bem da sua família. E como a esposa disse, 10, 11 horas é a hora que ele se levanta. Fica difícil, não é, meus amados? E aí ele entendeu que primeiro a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que se predispor, a gente tem que colocar a nossa vida espiritual, a gente tem que realmente fazer o possível e o impossível para que a nossa família ela possa ser bem cuidada, para que a gente possa chegar e dizer, olha, a minha família é uma família abençoada, porque eu coloco a minha família no altar, eu oro pela família, eu oro pelo meu esposo, eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos, e na minha casa não tem vazio nenhum. Na minha casa não há vazio, porque a presença de Deus, a presença do Espírito, ela preenche tudo, porque eu busco a parte espiritual, eu busco a justiça de Deus, e as coisas materiais não faltam, meus amados. Amém, igreja? As coisas materiais não faltam, porque Deus ele abre porta de emprego. Amém? Ele faz com que as coisas aconteçam assim de forma que a gente não entende, porque Deus ele dá suporte, Deus ele vai cuidando, ele vai dando aquilo que você precisa, principalmente ao provedor, quando ele está de cabeça baixa, que não consegue nada, mas ali na frente tem alguém, meu irmão, vá ali, ó. Ali tem uma placa, precisa-se de pessoas para trabalhar. Vá lá, lá você vai ter o sustento da sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o texto que nós lemos no início, ele fala de um homem, um príncipe, um sacerdote, Jairo, um homem muito conceituado, ou seja, naquela época como se fosse um teólogo formado, e este homem, ele tomava conta de uma sinagoga. Então ele estava acostumado a orientar as pessoas, ele estava acostumado a orar, impor as mãos pelas pessoas, confortar, mas ele estava numa situação na qual ele se sentia impotente e sem saber o que fazer, porque a sua filhinha de 12 anos, ela estava à beira da morte, ou seja, os seus olhos não brilhavam mais, ela estava pálida, e aí ele, sem saber o que fazer, para onde ir, dentro da sua casa, assim, o cuidado com a sua família, com a sua filhinha, e na linguagem íntima familiar, o xodó da família, né? Quem tem filhos aqui sabe o que é ter um filho e ele ser o nosso xodó. Não é verdade, igreja? Que a minha filha já tem mais de 30 anos, é casada, mas continua sendo o xodó de minha esposa e da minha pessoa. Então, ele estava muito preocupado. E aí, o que fazer? Era como se nuvem negra estivesse pairando sobre a sua casa, naquela situação, já sem saber o que fazer. E aí, no meio daquele alvoroço, de repente alguém disse, ó, Jesus está na cidade. Amém? Jesus está na cidade. E quando Jesus chega, ele arrasta multidões e coisas acontecem, milagres acontecem. E aí Jairo, ele disse, eu vou até ele. Mas Jairo era um homem de posição, era um sacerdote. E quando a gente se aproxima de Deus, sempre surgem obstáculos, barreiras na nossa vida. Não é verdade, igreja? E o primeiro obstáculo que surgiu na vida de Jairo, sabe qual foi? A posição. Ou seja, eu sou um sacerdote, eu sou líder de uma sinagoga, e eu vou até aquele homem chamado Jesus de Nazaré, na qual muitos não dão crédito, mas ele é a solução para salvar a minha filha. E aí Jairo foi e ele superou o primeiro obstáculo. E a Bíblia fala, cita outros nomes,
como por exemplo Nicodemos, ele por uma questão da sua posição, ele procurou Jesus à noite. Amém, igreja? E um outro chamado José de Arimateia, diz a palavra que ele era um seguidor de longe, à distância, ou seja, por causa da sua posição. E muitos, por conta da sua posição, deixam de ter um compromisso com Deus, não é? Seja lá qual for de trabalho. E aí Jairo foi, e a palavra diz que Jesus, quando ele chegou até Jesus e falou, suplicou sobre a sua filhinha, diz a palavra que Jesus foi o quê? Foi com ele. E Jesus, ele está conosco, e ele vai com você nesta noite, ele vai visitar a sua família, ele vai adentrar a sua casa, ele vai operar na vida da sua família. Amém, igreja? E pode ter certeza que sua família é uma família abençoada, porque cada um que veio aqui está depositando a sua família no altar. Amém, igreja? Está depositando a sua família no altar. E o segundo obstáculo que aconteceu na vida de Jairo foi a espera. Como se diz? A espera no caminho. Quem não espera, o que é que acontece? Se desespera. Não é, igreja? Mas quem espera sempre alcança. Aí, quando Jesus foi indo à casa de Jairo, eis que de repente aquela multidão, aí surgiu ali uma mulher que estava com uma hemorragia há 12 anos. Vou ver aqui o texto, que é do Marcos 5, a partir do 25 ao 34, que nós colocamos como sendo um texto paralelo. E aí, quando já estava indo, aí de repente aquele alvoroço todo, aí Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos começaram a indagar entre si: mas como, Senhor? Muita gente, um empurra daqui, outro empurra dali, como é que a gente vai saber quem foi que lhe tocou? Jesus: não foi algo diferente, foi um toque diferente, eu senti sair, fluir coisas boas. E Jairo estava preocupado, com quem diz: Senhor, eu cheguei primeiro, eu já estava na frente, a prioridade é minha, e o Senhor para aqui para atender essa mulher. Tamanho desespero de Jairo, porque a sua filhinha estava à beira da morte, à espera no caminho. Mas aí o Senhor disse: alguém me tocou. E aí aquela mulher, ela foi, né, timidamente, que ela já havia gastado todo o seu dinheiro com curandeiros naquela época e não havia resolvido nada, e ela tinha esse fluxo de sangue há 12 anos. Se a gente fizer uma analogia, ou seja, a ciência da comparação, a gente vai ver que ao mesmo tempo que ela tinha esse fluxo de sangue, é a mesma idade da filha, 12 anos. E para a gente entender, esse fluxo de sangue é como se fosse a regra da mulher que ela tem a cada mês, e esse fluxo ele não parava, era 12 anos. Igreja, 12 anos. E ela disse: Senhor, foi eu que toquei a veste da sua orla e fiquei curada. Eu fiquei curada. E o Senhor disse: olha, mulher, a tua fé te salvou. E aí aquela mulher ia passar apenas por um período de 7 dias de purificação, e depois ela poderia retornar ao seio da sua família, que era o mais importante. Amém, igreja? A nossa família é importante. Quem pode dizer: a minha família é importante? Amém. E aí Jairo, com Jesus, continuou a ida até a sua casa. E aí, meus amados, eis que surge o terceiro obstáculo na vida de Jairo, o chamado amigos, entre aspas, os amigos da onça. Quem tem amigos assim não precisa de inimigo. Quando ele estava se aproximando, aí eis que veio alguns da casa de Jairo e disse: olha, não incomoda o mestre, não incomode, porque a menina morreu, a menina já morreu, por que incomodar o mestre? E Jesus disse: acalma, Jairo. Disse: não, tenha calma, nós vamos até lá. Meus amados, é como se a esposa, ela estivesse orando pelo marido, dizendo assim: Senhor, molda esse homem, faça com que ele chegue mais cedo em casa, faça com que ele deixe de sair os finais de semana com os amigos. E aí
chega ali o amigo, né? A amiga bate ali no ombro da mulher e diz: olha, minha irmã, não adianta, você está perdendo tempo, esse homem ele não vai mudar. Ou seja, amigos assim ninguém quer, né? Não interessa, não é isso? Não é isso, igreja? Ele não vai mudar, a senhora está perdendo seu tempo. Ou então o marido ele está orando pela esposa, presbítero, está orando pela esposa, aí diz assim: Senhor, molda esta mulher, faça com que ela fale menos, faça com que ela xingue menos, faça com que ela reclame menos. Aí chega o amigo, bate no ombro dele, diz: meu amigo, quer um conselho? Você está perdendo seu tempo. Olhe, esse problema é hereditário. A mãe dela era assim, a avó dela era assim, a bisavó era assim, e se brincar, a filha vai pelo mesmo caminho. São os amigos entre aspas, viu? Então a gente distância dessas pessoas, não é? A gente quer pessoas que venham contribuir, que venham orar e digam assim: olha, tem jeito, né? Vamos orar, eu vou me juntar a você, nós vamos orar. Ele vai mudar, ela vai mudar, porque Jesus, ele está à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aí Jesus foi até a casa de Jairo. Aí ele separou Pedro, os dois irmãos João e Tiago, mais os pais Jairo e a mãe da menina. Adentrou a casa, a menina estava lá sobre a cama. Jesus disse que ela estava dormindo. Começaram a rir porque disse que a menina estava morta. Mas aí Jesus disse: menina, levanta-te. E o quê? E anda. E o que foi que aconteceu? A menina levantou e andou. E o milagre, a busca do milagre incessante pela filha, pela família. Então, igreja, busque esse milagre, busque pela sua família, coloque a sua família no altar. E aí a família se alegrou e Jesus disse: olha, não digam isso para ninguém. Aí certamente Jairo deve ter preparado um banquete, né, ali para se alegrar com a cura da sua filha. E, presbítero, eu acho que ele deve ter preparado uma comida especial, talvez um bolo. E eu acho que a primeira fatia que ele cortou, ele chegou e disse: olha, você que disse que não tinha jeito, né, que a menina estava morta, que eu não incomodasse o mestre, a primeira fatia é para você, né? A primeira fatia é para você. Porque quando o inimigo chega e diz: não tem jeito, essa mulher não vai mudar, esse homem não vai mudar, Jesus disse: tem jeito. Amém, igreja? Jesus, ele cura, ele opera, ele abre porta de emprego, ele vai na nossa família com a palavra de foi com ele. E nesta noite o Senhor vai com você, com a sua família, vai cuidar da sua família, vai prover, vai dar o sustento. E quem aqui já estiver pensando aqui já em reformar a sua casa, uma pintura, não é isso? Comprar aquele queino do reino, colocar sobre a mesa, fazer a sua ceia, o Senhor vai dar providência, vai colocar a igreja. Amém? Porque nós trabalhamos para isso e nós temos que comer o melhor da terra. Nós temos que dar o melhor para a nossa família, porque a nossa família é uma família abençoada, a família da Igreja Evangélica de Cristo. Também eu posso dizer que é a minha segunda família, porque eu me sinto muito bem quando eu estou aqui, igreja, né? E isso eu digo de coração, amém? Que a minha família biológica, consanguínea, está lá me esperando, mas esta aqui é a minha segunda família. E a família de vocês também está lá na sua casa esperando. E aqui a sua segunda família, a sua família espiritual. Ore por ela também. Tá bem? Cuide bem da sua família. Provedor para os homens. Repitam comigo. Os homens. Eu, como provedor, prometo cuidar bem da minha família. Para as varoas, eu, como adjuntora, prometo cuidar bem
do meu marido e dos filhos. E agora, para os filhos, aqui tem filhos também, não tem filhos? Né? Filhos, olhe, Provérbio de Salomão, capítulo 22, o verso 6, que é um texto mais conhecido, pedagógico, que diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve, porque mesmo quando ele vem a envelhecer, ou seja, ele não se afaste deste caminho. E aí a gente vai para o original do hebraico, quer dizer, não é quando ele chegar à idade de estar barbudo, não, é quando ele se tornar independente, quando ele constituir a família dele, não pode esquecer dos seus pais, não, tem que cuidar. Hein, igreja? Tem que cuidar, tem que honrar, tem que respeitar e tem que ajudar. Então agora para os filhos, os filhos, prometo ajudar, honrar e respeitar os meus pais, porque isso é uma família abençoada, é uma família que foi colocada na nossa vida por Deus, foi Deus que escolheu e colocou, portanto nós temos que cuidar bem dessa família, igreja. Cuide bem da sua família, zele pela sua família, coloque a sua família no altar e que não fique só nas palavras do pastor aqui, não. Ponha em prática. Amém, igreja? Ponha em prática, que é muito fácil a gente vir aqui, trazer um sermão, e muitas vezes a gente sai daqui, e às vezes o próprio pregador, ele age de forma diferente. Não é verdade, igreja? A gente tem que colocar em prática, a gente tem que cuidar da nossa família, a gente tem que fazer o melhor pela nossa família, porque a nossa família é uma família abençoada. A nossa família, ela foi constituída por Deus. E quem cuida da nossa família, sabe quem cuida da nossa família? É Deus. E aqui na terra, sabe quem é que cuida dela? É nós, o provedor, a adjutora, os filhos. E quanto aos seus pais, cuidem bem dos seus pais, né? Visitem seus pais. Eu sei que a gente está num período na qual a gente está num isolamento social, mas a gente tem que estar sempre em contato, né? Seja por telefone, pela internet, mas a gente tem que cuidar bem da nossa família, né? A gente tem que fazer o melhor pela nossa família, igreja, porque sem a nossa família a gente praticamente é um zero à esquerda, né? E mais uma vez a igreja vai dizer comigo: a minha família é uma família abençoada. Eu deposito a minha família no altar de Deus, porque só Deus pode cuidar e suprir todas as necessidades. Que o Senhor Deus nos abençoe. Agradeço pela oportunidade. E família Evangelho de Cristo, Deus abençoe a cada um, a cada família aqui representada. Amém. Presbítero. Amém, irmão. Louvado seja o nome de Jesus, né? Ó, irmão, uma mensagem dessa, eu passava a noite toda aqui, dando glória a Jesus, né? Não se lembrar de canto, porque veja bem, a família é de Deus, né? Vamos ficar de pé, irmão, agradecer a Deus, né? Por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Me abençoe nosso pastor. Dia 8, eu creio que ele está aqui junto conosco, mais uma vez, né? Eu já convidei ele para trazer a mensagem do Provida. Dia 8, nós estamos aqui agradecendo a Deus pelo ano do Provida. E já fiz o convite ao nosso pastor, né? Ele está aqui, como ele disse, está com o coração aberto para a Igreja de Cristo. E nós estamos também com o coração aberto para agradecer a Deus primeiramente e ele com a nossa presença, né? Eu vou pedir o genro do pastor presidente para fazer a oração e nós despedimos com a bênção do apóstolo. Amém, irmão? Comenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim como autoriza o nosso presbítero, assim oremos. Amém? Justo eterno Deus, graças te damos nesta noite e de estar na tua presença, Senhor, por este culto abençoado, este culto da família, este culto, aleluia, aqui nesta terra,
aleluia, primeiramente o Senhor e segundo a nossa família aqui na terra. Senhor, segura nas nossas mãos para dar força, dar graça, amar um ao outro, como, aleluia, nós devemos amar nesta terra. Senhor, prepara cada um para o lar provisório da semana reparadora na tua presença, de graça, livramento, aleluia, de glória no nosso caminho, Senhor. Leva nós para o nosso lar provisório, aleluia, livra de todos os embaraços, meu, do caminho. Nós te agradecemos, continua ficando conosco, em nome do Pai, em nome da Trindade Santa. A igreja diga: amém. Receba a bênção, amém? A bênção dos apóstolos, o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo seu, hoje para todos sempre. Diga bem forte: amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.